Fala aí, gente. Hoje eu vou falar um pouco dos animais, das almas dos animais. Eu recomendo muito a leitura de um autor chamado Jinar Ajadasa. Tem um livro chamado Fundamentos da Teosofia, que tem um pouco disso que eu vou falar. Então, primeiro eu queria falar que a alma humana, ela se difere da alma animal. E algumas características são bem marcantes. E uma delas é o fato da alma dos animais ser coletiva. Ela é coletiva e dividida em várias camadas. Existe uma alma coletiva para cada divisão, né? Por exemplo, para os cachorros, para os gatos, os répteis e ainda outras subdivisões de almas coletivas, né? E a alma coletiva, né? O animal, ele pertence a essa alma e esse animal ele vai sofrendo um processo de individualização até ele chegar numa etapa que ele está pronto para receber o que esse autor chama de fragmento divino, que é uma. Ele chama de mônada, esse fragmento divino. Esta mônada é o que vai definir se ele vai ser pertencente ao reino humano ou reino animal. A diferença entre um ser humano e um macaco é que no macaco as manifestações do reino animal estão, sabe, muito avançadas. Mas ele não possui a mônada. O ser humano tem. Quando um animal, como um cachorro, por exemplo, se separa do seu grupo, ele vai passando por um processo de individualização, né? E esse processo tem várias etapas. E o ser humano pode acelerar uma dessas etapas, né, através do amor com os animais, fazendo com que eles recebam esse fragmento divino com mais velocidade, né? Com literalmente acelerar a etapa. Daí a gente tem uma responsabilidade diante disso, né? Não é porque a gente tem uma responsabilidade maior que nós vamos acabar ou explorar os animais, que é o que muita gente faz, né? Muita gente acha que o animal existe para servir o ser humano, mas eles existem para cumprir as suas próprias finalidades, né? E assim, os animais eles são colocados do nosso lado, né, para que eles se livrem aos poucos dos seus instintos mais selvagens, né? E assim eles podem desenvolver outras qualidades que eles não poderiam desenvolver no mato, né? Na natureza em si. No mato é melhor falar. A diferença principal deles com o ser humano, e isso muitas tradições dizem, é que eles não têm autoconsciência igual a gente tem, sabe? Eles se comportam coletivamente. Então, se um foge, todo mundo foge, né? Corre, vai embora. Mas se um ataca, todo mundo ataca. A gente pode ver isso com cardumes, né? Com matilhas e etc. Mas isso não quer dizer que eles são inconscientes. Eles têm a consciência do coletivo. É difícil para a gente entender, a gente que é tão individualizado, né? E perde essa capacidade de pensar no coletivo, né? De pensar no nosso caso, nas questões sociais e nas questões planetárias, né? Da natureza. A gente, cada vez, ainda mais na sociedade que a gente vive, no sistema que a gente vive, ele fomenta isso, né? Tem um experimento que mostra esse lance da consciência coletiva que tem a ver com os macacos lá. Acho que no Japão, que um macaco começou a lavar as batatas doces que a galera jogava, que os cientistas jogavam, porque tinha areia. Daí os macacos começaram a lavar e aí isso atravessou a ilha, atravessou um monte de lugar. É muito interessante, só procurar dos macacos e batata doce. Acho que é assim vocês acham. A gente pode falar que tem almas coletivas que são mais inteligentes que outras. A gente mesmo pode observar isso, né? Espécies de animais, né, coletivos que são mais inteligentes, né? Do nosso ponto de vista, claro, né? Mas nenhum deles se compara com, por exemplo, uma criança. A diferença é muito grande das capacidades. Bom, gente, para finalizar, eu reforço que o nosso amor, né, que a gente dá para os animais, pode contribuir nesse processo, né, nessa aceleração de separação da alma coletiva para a chegada desse fragmento divino que o autor lá chama de mônada. Eu finalizo esse vídeo aqui reforçando a vocês que mantenham-se em dúvida, não acreditem no que eu falo aqui, não quero de nenhuma maneira estabelecer nenhum dogma,
Eu quero apenas refletir sobre as questões espirituais com os textos e com os estudos que eu faço. Daí vocês, por si só, têm que fazer por... tem que olhar, observar e ver se concorda ou ver se discorda, ou nenhum dos dois. É muito bom a gente manter uma dúvida, né, nessas coisas para não cair para não cair em golpes dentro de instituições religiosas, seja ela qual for. A gente é frágil, né? Então, às vezes a gente quer alguém para afirmar alguma coisa e é legal a gente ter consciência de que ninguém vai ditar o que a gente sente dentro. Então, a gente ouve e se a gente concorda, geralmente é porque a gente já tem dentro essa coisa e alguém de fora apenas deu uma lembrada em você. Mas também não vai sair por aí falando que é a sua verdade, porque cada pessoa é um universo. Cada pessoa recebe as informações que quer e com isso vai construindo o mundo. A gente constrói o mundo de acordo com as informações que a gente recebe e a gente tem que respeitar isso. Claro que sempre no limite de que isso não fira a outra pessoa, claro, né? Por último, gente, eu queria fazer um apontamento aqui que um grande amigo me alertou, né, o Éder, para que eu deixasse bem claro no vídeo. A gente tem que entender que estar em outra etapa de evolução não é sinônimo de estar superior a outros seres. Todas as evoluções são importantes, tanto do ser humano quanto do animal, quanto das árvores, do reino mineral, etc. Isso é tão claro que se a gente pensa que que a humanidade mais de 2.000 anos vive em guerra, vive escravizando outros povos, a gente percebe que essa evolução não é, né, daquelas. E tem até autores mais radicais que falam que a humanidade não evoluiu nada. Ela é a mesma coisa desde a sua criação. Mas isso aí a gente discute depois. A gente tem que entender que esse mesmo pensamento de superioridade com relação aos animais foi aplicado entre os próprios seres humanos. Quantos povos se classificavam mais superiores e aí escravizavam outros? Aliás, a gente faz isso até hoje. Nós que trabalhamos com espiritualidade, temos que ficar muito atentas e atentos para observar que não podemos usar a religião e a espiritualidade como meio de realização de nossas ações preconceituosas. Bom, gente, o assunto dá muito pano para manga. Eu só queria lembrar que nenhum ser é mais superior ao outro. Eles podem estar em etapas diferentes de evolução. A gente tem sim uma questão com responsabilidade e podemos comparar com uma mãe e um pai com relação ao filho. Eles têm um grau de responsabilidade até certo ponto. Depois que a criança se desenvolve e cresce, ela vai responder pelos seus próprios atos, mas até certo ponto, as mães e os pais têm um grau de responsabilidade. Mas isso não implica que eles são superiores a eles, aos filhos, né, e às filhas. É isso, gente. Deixa um abraço e fui.